Então, muito bom dia, senhoras e senhores. A Associação Comercial do Paraná tem a honra de realizar mais uma conversa com a candidata à Prefeitura de Curitiba, agora para o segundo turno, Cristina Grêmio. O objetivo desses encontros é permitir aos candidatos a apresentação de suas propostas aos representantes do setor produtivo de comércio e serviços. O encontro ocorrerá no seguinte formato: a candidata terá 15 minutos para apresentar suas propostas e, após, responderá às perguntas já elaboradas pelos associados da CP e previamente selecionadas pelo comitê organizador do evento. As demais perguntas realizadas serão entregues à assessoria da candidata. Agradecemos a presença do presidente da Associação Comercial do Paraná, Antônio Gilberto De Jeroni, da candidata pelo Partido da Mulher Brasileira, PMB, à Prefeitura de Curitiba, Cristina Grêmio, do vice-presidente da Associação Comercial do Paraná e mediador de hoje, Daniel Fila, do coordenador, do ex-ministro, Luiz Carlos Borges da Silveira, Domingos Murta, aqui, presidente do Amigos do HC, e Antoninho Caron, presidente do CIEE, Paraná. Agradecemos ainda os profissionais de imprensa, demais vice-presidentes da CP e conselheiros da casa. Aproveito para informar que a sabatina de hoje está sendo transmitida através do YouTube da CP e convidar quem ainda não segue nossas redes sociais para seguir o @ACP Digital nas principais plataformas digitais, @ACP Digital. E para a abertura deste encontro de hoje, convidamos para sua saudação o presidente da Associação Comercial do Paraná, Antônio Gilberto De Jeroni. Muito bom dia a todos. Saúdo a Cristina por ter aceito essa vinda aqui conosco. Essa casa, Cristina, é uma casa que, a exemplo do Barão, que é o fundador, Barão do Cerro Azul, ela está sempre aberta ao diálogo. A nossa missão aqui é trazer todos os presidentes que me antecederam, é continuar essa missão de fazer com que o nosso associado tenha o melhor ambiente de negócios e prosperidade todos os dias. Agradeço a vinda de cada um, o tempo de cada um, não vou citar nem o nome, senão eu vou esquecer de outros e fica chato depois, né? Mas essa casa, Cristina, vou me referir a ela porque é a nossa personagem importante nesse momento, tem sempre momentos importantes. Por exemplo, ontem e hoje completa, nós temos as câmaras setoriais num trabalho sempre voltado ao associado, sobre gestão, administração, orientação. Ontem, no nosso mini auditório, até cadeira faltou. Hoje, certamente, de novo. Nós tivemos aqui, quinta-noite, um evento, aqueles que não puderam estar, marquem esse nome, Ciro Poçobon. É curitibano, mora em Curitiba, é o presidente da Volkswagen do Brasil. Em 5 anos que entrou na Volkswagen, 1, 2, 3, 4, 5. Em 5 anos que ele entrou na Volkswagen, ele veio da Nissan, Renault, em 5 anos ele se tornou o presidente da Volkswagen. Ele não fala uma palavra em alemão. Meu Deus, uma empresa tão rígida. E como é que ele se tornou presidente? Por onde? Ele entrou pela área financeira e pela área de TI. E é o presidente. Pegou uma empresa que estava em ambiente negativo, vermelho, e ela é superavitária. É um exemplo de vida. O não, para ele, é um incentivo para que ele transforme o ambiente. O não é o que você está fazendo. O não é a força para ir adiante. A lição que eu tirei de tudo que eu vi lá é o seguinte: tudo que a gente faz, cada um de nós, é pouco. Dá para fazer mais. E essa reflexão eu deixo aqui, até para incentivar você que é jornalista e que agora está num desafio tão pesado, mas é um desafio bonito para quem se dispõe a fazer o não, dizer, eu vou superar o não. Ciro é um exemplo disso. Foi aqui, aqui onde você está, que ele falou para nós. Então, dizer o seguinte: esse exercício ele deve ser
todos os dias para que a gente melhore Curitiba e melhore o Estado. A nossa missão como ACP é melhorar a vida de cada um, para que lá naquele final de semana o comerciante, o prestador de serviço, diz assim, puxa vida, essa semana valeu a pena. Lá com aquilo que eu ouvi da ACP, aquilo que me passaram, aquilo que eu li, aquilo que eu ouvi, aquilo que me passou por YouTube, aquilo que me veio pelas mídias, me deu coragem e eu melhorei. Ou alguns até dizendo, poxa vida, eu estou errado, eu vou descobrir por onde eu posso, né? Então fica aqui a missão, Cristina, desafiadora daquilo que a gente aprendeu com o Barão do Cerro Azul. Um homem inquieto, mas muito vibrante, e pelo que eu li, tudo que eu li, ele não era de criar confusão em nada, até o contrário. O não era sempre um motivo para, como o Ciro Possebon. Então eu desejo ao Fila, que vai fazer a mediação, e a todos nós que vamos acompanhar, uma manhã de muito proveito pessoal e, quem sabe, sairmos daqui com algumas conclusões que a gente precisa esclarecer mais, né? Além do que, até para você saber, o Eduardo Pimentel amanhã estará conosco também, né? É uma forma democrática para que você saiba que a gente não faz privilégios e não faz distinções que possam facilitar ou interpretar de maneira inadequada. Muito obrigado por ter vindo aqui, tá? E a todos vocês também. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Antônio Degeroni. E convidamos para apresentar suas propostas ao setor produtivo de comércio e serviços a candidata à Prefeitura de Curitiba, Cristina Grêmio. Bom dia. Obrigada pela presença de todos, agradeço o convite, presidente. Também não vou citar nomes aqui, até porque muitos já foram meus entrevistados no passado, mas com certeza minha memória vai falhar aqui ao lembrar nomes e cargos. Mas agradeço demais a presença de todos. Obrigada também pela mediação aqui. Democracia é isso, né? É a gente dar espaço para todos, e no primeiro turno eu tive muita dificuldade de me fazer conhecer como candidata. Então, embora eu tivesse já o conhecimento de uma parcela da população por causa dos 34 anos de jornalismo, especialmente daqueles mais de 20 anos que eu fui repórter de televisão aqui em Curitiba, que eu também tive um período que eu trabalhei fora do Paraná, tem muita gente que não sabia nem quem eu era. Agora estão começando a saber. As pesquisas estão demonstrando que está reduzindo o percentual de quem não sabe nem quem eu sou, mas ainda existe nesse momento, e a gente está a 11 dias do segundo turno, uma parcela considerável de curitibanos que sequer sabe que eu sou candidata. Mas agora eu tenho espaço na TV, agora eu tenho espaço em muitos lugares, então isso realmente está diminuindo, essa parcela. A gente ainda está na busca, e eu acho que o outro candidato também, e é o desejo de todo mundo que é pró-democracia, que a gente tire de casa aqueles quase 400 mil que não foram votar. Eu estou somando, acho que aqui juntos, os brancos e nulos. Mas, enfim, foi um pouco mais de 400 mil somando brancos e nulos. Mas brancos e nulos me impressionaram muito, porque deu quase 100 mil. Eu sei que a abstenção tem uma média histórica e não está muito fora da média, os 27% de abstenção no primeiro turno, mas eu espero que diminua no segundo. Mas os brancos e nulos, porque, para mim, especialmente com a minha experiência das várias coberturas de campanhas aí no período de jornalismo, ele é aquele indivíduo que está desesperançoso, mas não no nível do que não saiu de casa para votar. Ele está mais insatisfeito e querendo dar um recado para quem está aí, que ele não quer esses que estão aí. Então, eles foram até a urna e depositaram lá um voto nulo ou deixaram em branco. E ali eu sei que tinha uma parcela que sequer sabia quem eu era, nem como pessoa, como curitibana, enfim, mas muito menos como candidata. Porque eu encontrei a caminho da urna dentro do Colégio Estadual do Paraná. Eu voto no segundo andar, então foi um lance de escada, talvez uns 3 corredores, pelo menos umas 5 pessoas que me pararam, que sabiam quem eu era, e queriam saber por que eu tinha saído da Gazeta ou da Revista Oeste, por que eu não estava mais na rádio, não me ouviam mais. E aí eu falei, porque a lei eleitoral não permite a quem é comunicador e candidato continuar na sua profissão de origem, a título de equiparação com os demais candidatos, né? E as pessoas não sabiam que eu era candidata. E eu tinha que interromper a conversa ali, porque a lei eleitoral também não permite boca de urna e podia configurar como boca de urna. Então, eu dizia, se informe, por favor, eu preciso votar. E saía. Então, realmente, o que houve no primeiro turno foi um processo antidemocrático, mas é o próprio sistema que é construído assim. Eu estou num partido pequeno,
Pela lei, eu não tenho tempo de rádio e TV porque não tem representação em Brasília. Também não tem fundo eleitoral porque não tem representação em Brasília. Eu sou absolutamente contra dinheiro público em campanhas eleitorais, mas eu percebi, estando dentro da campanha, que a gente precisa de um mínimo de dinheiro público para se defender de ataques, para impugnar pesquisas que não citam o teu nome. E até a semana anterior ao primeiro turno, tinha muitos institutos, não era um nem dois, porque tem uns 8, 9 institutos aí sendo contratados, que a gente nem conhece, mas sendo contratados para avaliar a intenção do eleitor aqui. E tinha muitos que sequer mencionavam o meu nome na semana anterior ao primeiro turno. Então, isso não é democrático. A gente precisa realmente mudar esse sistema, e isso é uma discussão para Brasília, e para 2026 a gente pensar como eleitor quem que nós vamos colocar lá e com que propósito. A eleição de 2024 ela acontece trazendo esse sentimento já muito forte de a disputa eleitoral no Brasil não é justa. O sistema, quando a gente fala o sistema, é a própria lei eleitoral, a forma como os partidos estão organizados, a forma como eles se coligam, ela é feita para que ninguém de fora entre. Então, realmente, nesse sentido, a gente está transformando o não em sim. E eu tenho isso já da minha vida jornalística, a gente tem que ir atrás, a gente tem que tentar. Se a gente não acreditar que é possível, nunca vai transformar. A minha candidatura, acho que muitos estavam aqui quando eu falei a primeira vez, no primeiro turno, ela é absolutamente orgânica, isso aqui não foi um projeto de vida. Eu nunca nem me imaginei num cargo público, porque a minha vida profissional foi construída do outro lado. Entre a sociedade e o poder público, como porta-voz da sociedade, levando as demandas do cidadão comum para quem está na gestão. Então, muito cobrando. E por conta do conhecimento que eu fui adquirindo de como funciona tudo, em nível local, estadual, federal, nos vários poderes, né, nos 3 poderes, no Ministério Público também, que é independente, a parte da segurança pública também, por esse conhecimento, e que eu fui externando mais recentemente no jornalismo de opinião, que foi onde eu atuei nos últimos 8 anos, é que as pessoas se identificaram tanto comigo e começaram a pedir que eu colocasse o meu nome na disputa eleitoral municipal, porque viam em mim não só representante de uma sequência de valores que é muito conectada com os valores da maior parte dos curitibanos, mas também como alguém que pudesse enfrentar o sistema. Então, eu não fiz a minha pré-campanha falando isso, mas isso veio como sentimento do eleitor no momento em que eu coloco o meu nome, e as dificuldades vão aparecendo. E aí, como jornalista, fazendo a campanha sozinha, sem equipe, sem dinheiro nem para impugnar pesquisas, nem para fazer frente às mentiras que já eram contadas lá no primeiro turno, mas se intensificaram de forma absurda no segundo turno, porque não tem fundo eleitoral, a advocacia eleitoral é bem específica, os escritórios têm que parar tudo para ficar acompanhando 24 horas por dia tudo que é citado sobre aquela pessoa. Então, eu precisaria de um fundo eleitoral, pelo menos para isso, não tinha. A gente começou a campanha por Pix e vagarosamente fomos conseguindo algum dinheiro. E o que sobrava ali do pagamento que a gente tinha que fazer para advogado eleitoral toda semana, a gente começou a impulsionar o meu nome para que os meus conteúdos da rede social chegassem para o público curitibano. E foi assim, através desse pequeno movimento digital. E só para dar um número para vocês, a gente conseguiu ali no primeiro turno, eu arrecadei no primeiro turno mais ou menos R$500 mil do eleitor. Dinheiro que o meu apoiador... E tem muita gente que doa R$1, R$2, R$5, é doação pequena mesmo, mas foi um movimento que foi crescendo. Eu tenho muito seguidor fora do Paraná, fora de Curitiba e fora do estado do Paraná, que também veio nessa briga. Então, eu tive essa ajuda, mas desses R$500 mil eu devo ter gasto provavelmente mais da metade com um advogado e contador eleitoral. Então, dando conta ali do que a lei exige que a gente dê conta. E sobrou pouco, mas a gente foi impulsionando conteúdos, eu não sei dizer exatamente, está atualizando a prestação de contas agora, mas eu consegui gastar ali, sei lá, uns R$80 mil com impulsionamento para que eu atingisse o público curitibano. Não é para fazer as pessoas gostarem de mim, não é para espalhar fake news, não é para difamar ninguém, é simplesmente para que o meu conteúdo, o que eu estava dizendo, o que eu vou fazer pelo morador de rua, como que eu quero reabilitar o comércio do centro, fomentar o empreendedorismo na cidade, enfim, as várias propostas que a gente vai discutir aqui daqui a pouco nas perguntas, como é que eu fazia isso chegar para o público curitibano, para eles saberem que tinha uma proposta diferente daquelas que estavam no horário da TV, nas sabatinas, nos debates para os quais eu não era convidada, na própria imprensa, que não me chamava, também promovia sabatinas, não me chamava, nas matérias jornalísticas que não me mencionavam, e olha, eu sou uma profissional da imprensa conhecida da maior parte dos jornalistas de Curitiba, mas fingiam que eu não existia como candidata, e não estou aqui criticando ninguém, nem nenhum veículo em específico, é como o sistema é montado. Por quê? O meu nome não aparecia nas pesquisas, porque não era citado nas pesquisas, eles não precisavam mencionar. Eu, pessoalmente, como jornalista, acho
que, se você está a serviço da verdade, você espontaneamente, no meio da matéria, diz: tem mais uma candidata nesse páreo, se chama Cristina Grêmio, é uma jornalista curitibana, não pontuou, não foi mencionada. Tenta descobrir por que não foi mencionada, faz uma mini investigação ali, mas não havia esse movimento. Então, foi muito difícil, mas os sei lá, 60 ou 80 mil reais que eu coloquei para impulsionar fizeram aquela ascensão nas 3 últimas semanas. Com aquela pequena ascensão que eu tive, que saí lá do 0% para o 3%, para o 5%, eu pontuei em uma ou duas pesquisas que foram feitas fora do estado do Paraná, sem nenhuma interferência política. E, por conta da pontuação, eu estava entre os 5 primeiros, eu era a quinta, né? Tinha eu e o Requião, que estavam enfrentando os mesmos problemas, porque estava num partido pequeno também, e 3 nomes que estavam com muito poder de fogo aí na linha de frente para se divulgar. A gente foi chamado para a sabatina da RPC, sabatina no Jornal da Hora do Almoço. Ali eu furei mais uma bolha, muita gente ficou sabendo naquele dia, isso acho que foi uns 10 dias antes do primeiro turno, e aí saí lá dos 5%, fui para o 13%. E aí depois teve o debate da RPC, que já foi 3 dias antes do segundo turno. E ali deu pulo para a última pesquisa que foi divulgada, das tantas que tentaram divulgar, mas foram impugnadas, né? Porque aí houve um processo inverso de outros partidos tentando impugnar as pesquisas, quando esse nome estranho começou a aparecer lá e subindo nas pesquisas. E só para vocês entenderem, então, a última que foi divulgada, já com 4 dias de atraso, e isso nas vésperas de uma eleição é muito significativo. A pesquisa tinha sido feita uma semana antes, deveria ter sido divulgada 6 dias antes, foi divulgada 2 dias antes, então ela não trazia um resultado real. Naquela pesquisa, eu estava em terceiro em empate técnico com o segundo. E, no final das contas, quando começaram a abrir as urnas, eu estava em primeiro. Lá para frente começou a abrir urnas de uma região da cidade onde eu tive menos pontuação. Eu fiquei em segundo, mas com 21 mil votos apenas a menos do que quem chegou em primeiro. Então, só para vocês entenderem, para mim era um processo muito claro que isso iria acontecer se eu conseguisse transformar o não em sim. Se eu conseguisse furar a bolha do desconhecimento de que havia uma candidata de fora dos grupos políticos, das famílias políticas, da tradição política, para o bom e para o mau sentido aí, e que estava conectada com esse desejo do eleitor. Porque a minha chegada ao segundo turno não é porque eu sou melhor do que ninguém, ou porque eu fiz uma campanha extraordinária, ou porque eu descobri a fórmula mágica de chegar ao segundo turno. É porque havia um desejo muito forte do eleitor, e eu acho que isso é Brasil. Mas, por acaso, em Curitiba, isso se personificou em mim, e o fato de toda a asfixia que eu sofri ainda me trouxe tinha um desejo de mudança. Falei a frase pela metade, né? Tinha um desejo de mudança muito forte. Em algumas cidades, isso não está aparecendo, já fechou o primeiro turno aí reelegendo com 70% alguém que já estava lá, igual aconteceu em 2020 aqui em Curitiba, mas não necessariamente retratando o desejo do eleitor, apenas porque não tinha um candidato que personificasse isso. Aqui em Curitiba veio muito forte, mas aliou com um sentimento de indignação. E é por isso que eu acho que estava conversando com alguns de vocês ali fora, a única coisa que me surpreendeu mesmo foram os jovens, rapazes, não as moças, porque as moças eu sabia que em algum momento iam vir pelo apelo da candidatura feminina. Né? E de Curitiba nunca ter tido uma mulher na prefeitura em 331 anos de história. Isso é bem impactante para as moças, especialmente, mas também para as mulheres de outras faixas etárias. Mas os jovens rapazes me surpreenderam que estão vindo comigo. Aí eu digo, é um sentimento humano. Para nós, não interessa se a pessoa tem razão ou não. Ela foi injustiçada ou foi traída, a gente vai e abraça aquela ali. E isso aconteceu conforme as pessoas foram conhecendo, porque aí elas foram ver nas minhas redes sociais, e eu estava desde janeiro como pré-candidata, fazendo um trabalho intenso de estudar a cidade, pedindo para as pessoas virem comigo me ajudar a entender as demandas que cada um tinha, o que cada um queria ver transformado em Curitiba, quais eram as insatisfações com o atual sistema político, com o atual grupo que estava no comando. Então, a hora que viram e disse, ela está tentando há 9 meses fazer isso, e só agora eu fiquei sabendo, porque os institutos não nomeavam, porque a imprensa não chamava para entrevistas, porque as entidades de classe, a maior parte sindicais, asfixiaram o nome.
não citavam, fingiam que não conheciam, porque os outros candidatos não mencionavam. Eles iam para debates e não faziam o que o Pablo Marçal fez em São Paulo. Gosto de citar porque eu tive também um outro momento de furada de bolha, o primeiro inicial, que foi quando eu fui convidada para o debate da Band com um mês de antecedência. Aceitamos as regras, o partido participou da reunião prévia, assinou a ata. E no dia, na hora, eles divulgaram o meu nome, ajudei a divulgar no dia o link e tudo mais. E na hora que eu cheguei na Band, porta na cara, não pode mais entrar. Porque o partido é pequeno. Aí usaram a cláusula de barreira. O partido é pequeno, não tem representação em Brasília, está tendo uma polêmica em cima do teu nome, que era uma polêmica criada para eu não participar. Não existia nenhuma polêmica em cima do meu nome, existia uma disputa de presidente nacional com o presidente estadual e o municipal do partido, mas tudo foi resolvido juridicamente, estava já com liminar e tudo resolvido naquele momento. Naquele momento, eu comecei a ver esse sentimento de indignação. Isso foi no dia 8 de agosto. Uma semana antes de começar oficialmente o primeiro turno. Mas depois, de novo, o processo de asfixia. Então, essa bolha que eu furei foi a bolha do desconhecimento e as pessoas foram buscar o conhecimento, viram que eu estava trabalhando pela cidade, querendo solucionar, querendo entender os problemas da cidade, buscar soluções e solucionar os problemas da cidade. E não estavam deixando eu ser apresentada como uma pessoa com essa vontade de transformar a cidade no que ela precisa ser transformada. Ali eu cheguei no segundo turno. Então, desculpe fazer toda essa introdução, mas é uma oportunidade rica para mim também de colocar, para mim não foi surpresa. Eu sei que o brasileiro quer mudança, eu sei que o brasileiro quer mudança no sistema político, na forma de governar, especialmente na forma como o gestor público interage com a população. E é generalizado, não são só os empresários, não são só os empreendedores, não são só os comerciantes. É generalizado. Os integrantes de conselhos, de conselhos de saúde, os funcionários públicos municipais, as mães, as avós, os pais, os avós, todo mundo querendo que o poder público só me ouça. É a frase que eu mais ouço. A prefeitura não nos ouve, chega com um trator aqui na rua comercial do bairro, arranca a calçada, transforma em ciclovia, fecha a vaga de estacionamento de cliente, e ninguém perguntou. Ah, mas teve uma audiência pública e tal, mas a gente foi lá, mas a gente não teve acesso, não teve perguntas e respostas. Era só para explicar o que seria o projeto, a gente não concorda. Então, isso é generalizado na cidade. E esse sentimento vem de encontro à minha candidatura, que foi uma candidatura orgânica, as pessoas pediram para eu vir representá-las aqui, me dispus, estou há meses nesse esforço. Fiz um trabalho bonito de desenhar um plano de governo com a ajuda da população, de especialistas das várias áreas, de servidores públicos municipais que agora estão sendo perseguidos, porque descobriram quem são os servidores que me ajudaram a entender os gargalos da saúde, da educação, da segurança pública. É impressionante assim como o sistema se contorce para continuar tentando deixar de fora quem vem representando esse anseio popular. Mas eu venho com muito senso de responsabilidade, mas com muita alegria também, porque esse movimento, essa união do curitibano, e aqui em Curitiba especificamente, é uma coisa leve, é bonita, as pessoas querem participar. Eu não estou dando conta da quantidade de sugestões que chegam, tanto que a gente se dividiu nossa pequena equipe. Então, o plano de governo é com o candidato a vice, que, aliás, está sendo profundamente caluniado e difamado. É um empresário, um advogado, um pai de família, que está sendo acusado de 1000 coisas que não existem. Se ele fosse ficha suja, se ele fosse um homem condenado, o TSE não teria aprovado e homologado a candidatura. Está tudo legal na nossa candidatura desde o início. Desde o início do segundo turno. Terminou as convenções, analisaram, homologaram, nós estamos aí. Então, é difícil a gente ficar tendo que fazer campanha rebatendo calúnias. E eu sei que o processo judicial, nós estamos processando. O processo judicial ele vai resultar lá na frente em alguma sentença, uma condenação, mas o período eleitoral é muito curto. Então, é antidemocrático, inclusive, vou usar a palavra deles, inclusive muito machista. No debate da Band, por exemplo, que eu fui vetada, e já encerro a última palavra, Requião pôde entrar, o Samuel de Matos pôde entrar, partidos Mobiliza e PSTU, tão pequenos quanto o Partido da Mulher Brasileira. Então, por isso que eu uso também esse sistema de parece que não querem que a mulher chegue lá. Mas nós estamos fazendo lindamente o nosso papel aqui de mostrar que nós podemos, com o apoio dos homens que respeitam as mulheres, e é essa energia que eu trago para o segundo turno. Vamos falar de plano de governo, porque tem muita coisa boa para a gente fazer por Curitiba. Muito obrigado, obrigada, Cristina. E para conduzir as perguntas à candidata, passo a palavra ao vice-presidente da Associação Comercial do Paraná, Daniel Fila. Cristina Grêmio, bom dia. Muito obrigado por vir aqui à nossa associação compartilhar conteúdo, propostas
e os seus posicionamentos com o mercado, com os associados, com todo mundo que nos acompanha aqui pessoalmente pelos canais digitais da Associação Comercial do Paraná. Então, agradeço a todos os presentes, tanto fisicamente, em nome do nosso presidente, Antônio Gilberto Degeroni, assim como aos que nos acompanham pela internet, que é fundamental, como você disse muito bem, né, Cristina, para a comunicação atual, inclusive, parte determinante da sua campanha. Então, para a gente valorizar o tempo, vamos iniciar com nossas perguntas. A primeira é relativa a trânsito. Então, nós temos aqui uma pergunta do engenheiro Paulo Nascimento. Ele traz o seguinte: qual a sua avaliação e proposta para mobilidade urbana, nos modais calçadas, motos e bicicletas, carros, caminhões e máquinas e ônibus? A palavra é sua. Obrigada. É muito interessante essa pergunta, porque me pedem muito mudança nas calçadas. E a gente não pensa na calçada como mobilidade urbana, mas nós todos, mesmo sendo motoristas, somos pedestres. Então, realmente... E a questão da calçada, eu não tinha noção que a população tinha essa clareza do quanto ela é importante para a segurança pública. Não é só a mobilidade, não é só a acessibilidade, que é muito importante, especialmente nós, mulheres. A gente até tira o sapato de salto e corre, mas a calçada tem que ser boa, né? Realmente as pessoas assim se sentindo incapacitadas de ir e vir com o nível de problema de calçada que tem. A região central é muito grave isso, mas nos bairros também. E, de novo, eu insisto, não preciso ensinar o padre a rezar missa, todo bairro é uma mini-cidade hoje em dia. Em Curitiba, a gente tem claramente onde é que é o centro de cada bairro, ruas comerciais, mesmo problema das calçadas. Em algumas delas, com as obras, nesse ano eleitoral especialmente, com ciclovia passando onde passa pedestre, e é rua comercial. Então, essa é mais uma das revoltas da população, quando diz o poder público não nos ouve. A gente preferia que essa ciclovia estivesse na rua de trás e que o pedestre, consumidor do comércio local, ainda tivesse mais acesso. A gente vai melhorar essa questão das calçadas, tem que ser discutida com a Câmara Municipal também, porque a gente sabe que o calçamento ele tem um regramento municipal, mas ele é responsabilidade, em tese, do proprietário do imóvel, né? E eu acompanhei, muitos anos atrás, eu acho que foi na gestão, não sei se Beto Rich ainda era prefeito, ou Dutti já tinha assumido, que eles determinaram que o padrão de calçada seria o paver, até pela questão da drenagem e tal, mas eu já vi que está mudando. Então, tem locais que tem cimento, tem locais que tem granito, e aí precisa ver se a gente vai adotar um padrão ou não. O que eu tenho dito é que, e já entro na mobilidade urbana mais pesada, que é qual modal que a gente vai adotar, porque eu sei que isso atrai atenção. Eu sempre digo que a minha grande promessa como candidata se for eleita, eu vou governar ouvindo as pessoas. Porque eu percebi isso quando pediram para eu ser candidata, e depois de muitas conversas eu entendi a demanda e aceitei. Quando eu comecei o meu trabalho de divulgar minha pré-candidatura e entendi as dificuldades, as pessoas estavam querendo ser ouvidas e não são ouvidas, assim como eu estava querendo que, enfim, veículos de imprensa, que institutos de pesquisa me ouvissem e não me ouviam, ou me citassem e não me citavam. Então, realmente, essa asfixia da palavra do cidadão é muito ruim. Modais de transporte. A gente foi estudar a fundo o metrô, né? Porque ficou aquela aura de lá atrás, Dilma presidente, viria 1 bilhão para Curitiba, tinha um aperto de mão, Luciano Dutti prefeito, promessa disso, promessa daquilo, por que não veio? Eu fui estudar com os vários especialistas que vieram me ajudar, muitos deles, minhas fontes do jornalismo, vieram me ajudar no estudo do plano de governo, e descobri com um certo grau de surpresa que metrô nenhum do mundo se pagou até hoje. Então, primeiro, que é um modal caríssimo. Segundo, Curitiba não tem demanda para o metrô, e aí eu lembro de toda a equipe do Jaime Lerner, quando o IPUC ainda era um órgão que pensava a cidade do futuro, e dizia: a gente tem que pensar no futuro. Em algum momento, Curitiba vai ter demanda para metrô, mas no momento não tem. A gente precisa fazer esse altíssimo investimento, endividando as gerações futuras agora, para ele servir no horário de rush e depois ficar 20 horas ocioso. Nós vamos fazer isso mesmo com a cidade, ou tem outros modais que são mais baratos e que suprem a necessidade do momento e também dos próximos 20 ou 30 anos, porque a gente tem que pensar para frente. E a terceira questão que eu já sabia, mas eu nunca tinha associado a essa obra específica: Curitiba está sobre um aquífero, que é uma riqueza nossa. Como é que a gente esburaca a cidade para fazer metrô? Ou a gente faz num nível muito superficial, que vai aguentar o peso dos prédios que estão em cima. Então, é uma obra de engenharia muito desafiadora, sendo que não tem demanda para isso e nem dinheiro para isso. Aí a gente vai para os outros modais. O que outras cidades do mundo inteiro que têm o porte de Curitiba fizeram para resolver problemas que tinham com o trânsito que a gente tem aqui hoje?
VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, e a gente vê, nossa, Curitiba é perfeita para isso. A gente já tem um planejamento urbano com canaletas aí exclusivas, coloca trilho ali, coloca um modal que leva muito mais gente, com muito mais segurança, com menos intervalo de espera, então já reduz o tempo de espera, que é uma outra insatisfação grande, né, num clima que está toda hora mudando, então a pessoa não precisa ficar tanto tempo no ponto de ônibus. A gente quer entrar com tecnologia que faça com que a gente possa saber que horas que o transporte coletivo está chegando, exatamente como é no Uber. Se a gente tem toda essa quantidade de satélite monitorando isso, por que a gente não pode descer do prédio quando está faltando 1 minuto para o ônibus chegar, exatamente como a gente faz no Uber, ou do escritório, enfim, né? Ou programar a ida de carro até o estacionamento, estacionamentos urbanos, edifícios garagem ou edifícios subterrâneos. A gente está prevendo isso também. A gente quer que as pessoas larguem o carro e vão para um modal de transporte coletivo, mas como a gente faz isso garantindo conforto? Ela vai ter que pegar um ônibus da casa dela, um ônibus que já não funciona tão bem, que já não dá o conforto que a gente tem no carro, para chegar até o ponto do VLT. Então, a gente está pensando numa coisa bem transversal e que envolva muita parceria público-privada, porque a gente quer realmente realizar e sabe que não vai conseguir colocar a VLT pela cidade inteira. A gente quer colocar pelo menos uma linha para o curitibano sentir o que é esse modal e os próximos prefeitos, eventualmente, continuarem se funcionar. Mas eu estive em Santos recentemente, que é uma cidade menor que Curitiba, mas o entorno de Santos, a Baixada Santista toda, tem mais ou menos a mesma população, cerca de 2 milhões. O VLT que eles implantaram 8 anos atrás, veja que emblemático, 8 anos atrás. A gente tinha um novo prefeito chegando aqui 8 anos atrás. Lá eles tinham o mesmo problema de Curitiba, na Baixada Santista, e partiram para o VLT. Custa menos que o nosso ônibus aqui, a passagem R$ 5,50 lá. É rapidíssimo para chegar, porque é praticamente um metrô de superfície. Eles não tinham a estrutura urbana que a gente tem, eles implantaram. Eles tiveram que colocar o trilho lá onde não estava preparado para trilho. A gente tem uma cidade plana, além de tudo, né? Tá certo que Baixada Santista, na região do litoral, também tem essa vantagem, mas é possível implantar, é menos caro que o metrô, né? E a outra solução que a gente foi buscar, o monotrilho, que também estaria mais ou menos no par em termos de custo, ela exige muita desapropriação e com uma poluição visual, porque a gente vai ter trenzinhos menores passando na frente do primeiro andar dos prédios. Em algumas cidades isso se resolve, em algumas regiões, talvez para aeroporto seja um modal, se bem que no nosso caso aqui para aeroporto a gente pode pôr o VLT. Já tiraram as torres da Avenida das Torres, parece que inclusive pensando nisso, numa nova pista ali, enfim, uma nova alternativa. O próprio viaduto estaiado diz que foi feito com aquela tecnologia das estaias por causa disso, para não ter coluna embaixo e poder passar um VLT, um metrô, que fosse no futuro. Mas a gente precisa realmente entrar num novo modal, a gente precisa resolver essa questão dos estacionamentos, que não sejam preços exorbitantes, que você vai deixar, em tese, ter o carro parado lá 8 horas, 10 horas, porque você vai usar o modal mais rápido e menos poluente para ir até o centro, para ir para um outro bairro, trabalhar, voltar, pegar teu carro e chegar na tua casa, seja 5, 10 quadras do ponto do VLT. Então, a gente quer fazer isso. Ainda vamos estudar, porque a linha do metrô, vocês devem lembrar, seria do Campo Comprido para o Santa Cândida, lá, 15 anos atrás. E a gente precisa ver se as demandas da cidade ainda são essas. A gente sabe que aquela região sul da cidade é a mais populosa, mas a gente tem a região do Boqueirão também ali, né? Outros bairros pelo meio que são super populosos. Então, se for aquela ali a principal linha, talvez essa. A gente vai estudar a demanda por mais tempo e as outras linhas de ônibus precisam ser reforçadas. A gente tem uma licitação de transporte aí para acontecer. Parece que o edital já foi preparado pela atual gestão. Eu deixo a garantia de que se eu entrar como prefeita, não vou entrar como aventura, não vou entrar como uma forasteira, não acreditem em difamação. Eu não gosto de usar o termo fake news, porque, para mim, é eufemismo, é mentira mesmo o que estão contando. Eu estou com muitos técnicos me ajudando a fazer toda essa minha pré-campanha, a campanha. O meu plano de governo foi desenhado com muitos técnicos também dando orientação ali, e nós vamos ter um governo técnico. Tudo que a gente propõe no plano de governo, isso que eu estou falando aqui muito por cima, são pedaços do meu plano de governo, ele vai ser feito por técnicos, não pelo prefeito. Não é o prefeito que executa a obra, não é o prefeito que faz o edital, não é o prefeito que resolve a questão do morador de rua.
É o gestor da área. Esse gestor só precisa ser liderado pelo prefeito. Nós vamos fazer processo seletivo para escolher todos os gestores, sejam secretários, com exceção de 2 ou 3 que eu estou escolhendo por afinidade mesmo ideológica, para me posicionar ali e não permitir que a gente seja invadida por ideologias comunistas, por exemplo, dentro da máquina pública, que eu sou contra a forma de governar de governos comunistas. E deixo isso claro, embora eu vá estar aberta também às ideias da esquerda, porque tem coisas muito boas para aproveitar, mas processo seletivo para cargos de secretário, de coordenador, de diretor, para as regionais, para as autarquias, para as fundações. A gente quer um governo técnico, isso enxuga a máquina pública, isso estimula o servidor a produzir mais. Eles são bons, o quadro de servidor da prefeitura é fantástico, mas estão desestimulados por falta de gestão técnica. Então, na área de transporte, só para finalizar, vai depender de financiamento e nós vamos colocar toda a nossa energia para conseguir esse financiamento. Viadutos e trincheiras da linha verde que não foram construídos nos 17 anos de obras pelos vários gestores que passaram pela prefeitura estavam no projeto. Não sei por que, em determinado momento, não foi. E a gente tem o caos da linha verde norte, acabei de passar por lá agora, cerca de meia hora, 40 minutos atrás, tudo parado, com o dobro do trânsito da época da obra, porque tem 2 novos sinaleiros. Como é que você transforma uma antiga BR que tinha 4 pistas numa via rápida com 10 ou 12 pistas? Esse trecho da linha Verde Norte está com 12 pistas, contando as 2 locais dos 2 lados, as 2 da canaleta do ônibus que ainda não está funcionando, mas são 12 pistas, um trânsito muito maior, porque aí a gente tem 4 Barras, Pinhais, Piraquara, Campina Grande do Sul, muitos municípios, Colombo, trazendo gente para trabalhar em Curitiba, e além dos sinaleiros que já existiam, mais 2 novos sinaleiros na altura dos atacadões ali do Atuba. Então, é um absurdo, assim, é um gargalo a mais na cidade. Nós queremos construir as trincheiras e viadutos para fazer isso desafogar. A gente precisa caminhar na cidade, a gente precisa ir e vir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, mas a gente precisa viver. O tempo que a gente perde no trânsito, para mim, é tempo roubado da nossa vida. E eu não quero que o curitibano continue perdendo tempo de vida no trânsito. Cristina, obrigado pela resposta. Agora, nós vamos mudar a temática para a questão da reforma tributária. Nesse sentido, eu entendo que é um tema complexo, a gente falou agora também de trânsito, mas eu peço que a gente procure resumir a resposta aí a 2 minutinhos no máximo, que são vários temas, aí a gente vai ali pincelando, tá? Então, a pergunta que nós temos aqui é do Francisco Inocêncio, da Francisco Inocêncio Consultoria, está aqui presente conosco o Inocêncio, especialista na área tributária. Ele traz o seguinte questionamento: com a reforma tributária iminente, o ISS de Curitiba será incorporado ao Imposto sobre Bens e Serviços, exigindo que os municípios adaptem suas administrações tributárias em um nível sem precedentes. Dado o papel crucial do fisco municipal para garantir a arrecadação necessária à manutenção dos serviços públicos, qual é o seu plano para enfrentar os desafios dessa reforma no âmbito das finanças do município, Cristina? Os detalhes financeiros eu ainda não discuti. A minha equipe é muito pequena, a gente ainda estava começando a pensar na equipe de governo mesmo, até porque, como eu disse, a gente vai fazer processo seletivo para a escolha, inclusive, de secretários. E essa área de finanças ela é muito séria, porque ela envolve também a questão da Previdência, a questão do RH, e tem muitos gargalos ali no orçamento da prefeitura. Falam tanto, 14 bilhões, né, uma forasteira vai administrar 14 bilhões. O que me preocupa é 1 bilhão lá da Previdência, que está aumentando, é o envelhecimento da população, então vai ter mais e mais aposentados, fomentar emprego, porque a gente precisa. Então, tem muitas coisas ali que me preocupam. A questão fiscal específica parece, do pouco que eu sei, me desculpe se eu estiver falando bobagem aqui, não sou especialista na área, não sou especialista em nenhuma área, sou jornalista especialista em generalidades. O que me coloca numa condição de ouvir todo mundo, eu acho que isso é o crucial para um gestor. Mas, do que eu acompanhei enquanto eu ainda estava no jornalismo, parece que não vai... Essa mudança que foi prevista aí na reforma tributária, que eu chamo de deforma, eu sou contra essa forma como foi aprovada, desse jeito a reforma, parece que não vai pegar a atual gestão que entrar aí, os próximos 4 anos. Ainda não vai ser nesse momento que o nosso ISS vai ser engolido pelo IBS, ou talvez em algum momento do meio para o fim da gestão. Então, ainda tenho esperança de ter um fluxo de caixa local aqui, antes de ter que passar o chapéu para um governo com o qual eu não concordo. Mas, claro, outra pergunta que sempre me fazem, vou incluir aqui, porque, né, já fica esclarecido, como que você, tendo sido tão crítica no jornalismo do PT e do atual presidente Lula, vai depois lá pedir de volta nosso ISS que, né, aportou em Brasília e precisa voltar para nós. Eu disse, eu vou como gestora,
representando a população de Curitiba, inclusive os petistas, que estarão sendo governados pelo próximo gestor, e com muito pragmatismo conversar de gestor para gestor. E eu espero ser tratada com respeito também como alguém escolhido pela população de forma democrática. Mas eu já deixo aberto o convite para o senhor e para todos os outros que estão aqui para o nosso Conselho de Notáveis. Eu falei do processo seletivo, mas nós também queremos implantar em Curitiba o Conselho de Notáveis sem remuneração, para não onerar o município, mas para atrair para o município, para a gestão pública municipal, as ideias de todos esses cabeças brancas, e falo com muito respeito, não é o teu caso, você é mais novinho que eu acho, porque o meu cabelo já está pintado aqui para disfarçar os brancos, mas trazer todas essas pessoas que ainda têm muita energia para trabalhar, já estão numa fase um pouco mais tranquila da vida, a ponto de poder dedicar uma parte do seu dia, ou da sua semana, ou do seu mês, uma reunião por mês, que seja quinzenal, para pensar a cidade e para fiscalizar a gestão pública municipal. Porque eu não quero ser uma gestora fiscalizada apenas pela Câmara de Vereadores, que às vezes falha muito nesse processo. Mas eu quero ser uma gestora que tenha, num outro nível, né, essas cabeças pensantes, mesmo que durante tantas décadas se dedicaram à cidade, tenham um grau de conhecimento profundo, para que possam nos trazer não só sugestões, mas também puxão de orelha. Está indo para o caminho errado, inclusive porque a nossa tolerância zero com corrupção depende muito do olhar de fora, para a gente poder estar de olho, a gente não sabe tudo que está acontecendo nas várias esferas, especialmente dos órgãos públicos, não só aqueles que estão ligados ao gestor pelas secretarias. Mas a gente vai ter muita atenção com a parte fiscal, com a parte tributária, com a parte orçamentária. A gente quer a execução do orçamento à risca, a gente quer que a população acompanhe, a gente quer muita transparência. Isso, a gente quer atrair muito o setor de tecnologia e inovação, não só para a gente colocar a nossa cidade num outro patamar, para que o Vale do Pinhão seja, de fato, um Vale do Silício brasileiro. A gente tem capacidade para isso, a gente poder absorver mão de obra nessa esfera aí que está surgindo e que eu acho que vai ser onde vai ter a empregabilidade para os que são crianças hoje, que estarão na educação pública municipal pelos próximos anos. Então, eu acho que com aplicativos, com startups nos ajudando, a gente consegue melhorar processos, reduzir gastos e fazer com que tudo funcione melhor. Mas, obviamente, que são ideias e são sonhos que foram trazidos para mim. Eu estou aqui só como porta-voz dos anseios curitibanos, mas a gente vai precisar, claro, de quem entende do assunto nos ajudando. Então, é uma preocupação grande, não tenho resposta clara para te dar, porque a gente realmente não tem acesso nem aos números. Mas é a forma como eu pretendo gerenciar a questão, ouvindo e trazendo as ideias para dentro do governo. Cristina Grêmio, você há pouco falou a respeito da importância da gestão para a superação de desafios, né? E, nesse sentido, eu tenho uma pergunta do nosso vice-presidente Paulo Mourão, que também está aqui presente. E a pergunta é a seguinte: candidata, tendo em vista sua formação profissional em comunicação social, jornalismo e o exercício da profissão por 26 anos, gostaria que você comentasse sobre sua experiência com gestão de pessoas e como será composta a sua equipe de governo. Primeiro, já corrigi o currículo, 34 anos de jornalismo, tá? 26 anos como repórter de TV e mais 8 anos como jornalista independente no jornalismo digital, especificamente em programas de análise política, que é o que me traz para a condição de candidata. As pessoas começaram a ver em mim uma potencial candidata para enfrentar a máquina do jeito que ela está construída e o sistema político mesmo, como de fato eu estou conseguindo enfrentar a duras penas. Não tenho experiência em gestão pública. Não vou mentir, nunca fui gestora pública, mas a minha vida é um livro aberto. Não precisaria mentir, porque todo mundo sabe. Nunca fui gestora. E eu citei no debate recente, e me usaram de uma forma muito maldosa o que eu estava trazendo ali, que o nosso governador atual, que tem um governo de excelência, pelo menos na opinião, na avaliação das pesquisas, aí, na opinião do paranaense e do curitibano, não tinha experiência em gestão pública. Ele passou por alguns cargos de legislativo antes, mas gestão pública não. E citei o caso de Jaime Lerner, que eu acho que é incontestável que ele fez por Curitiba, especialmente, foi também depois governador, mas por Curitiba como prefeito, especialmente lá nos anos 70, quando foi a primeira vez, né? E quantos dos senhores, quando abriram suas empresas ou vivem no dia a dia oferta de emprego para funcionário, não pegaram alguém que estava pela primeira vez chegando ali? Eu acho que não é assim que a gente avalia a capacidade de uma pessoa. É o desejo de... Primeiro, a capacidade de ouvir, a capacidade de liderar. Isso eu acho que não tem questionamento. Eu, nos últimos 8 anos, fui gestora de mim mesma, porque eu virei pessoa jurídica, tenho minha própria empresa, que não é fantasma, tá, pessoal? Não acreditem em fake news.
Eu não soneguei nenhuma informação ao imposto de renda. Aliás, os dados não são públicos, mas o imposto de renda jamais me chamou por sonegação de informação. Eu não sou multimilionária, minha declaração de bens está lá, e é uma declaração de bens de quem trabalhou com carteira assinada por 26 anos. Então, o pouco que eu consegui ali, e nesse período do jornalismo independente, o pouco que eu consegui economizar está ali nos meus bens declarados à Justiça Eleitoral, assim como está declarada a minha microempresa, que é uma empresa de comunicação que presta serviços para outras empresas de comunicação, no exato momento está inativa por força da lei eleitoral. 10 mil cotas é o que eu coloquei lá, é o que está lá. E só uma... Desculpe aproveitar a resposta para esclarecer essa fake news, mas também é importante. Eu não coloquei o nome da minha empresa, na declaração de bens à Justiça Eleitoral, porque advogados eleitorais me esclareceram que não era necessário e poderia ser perigoso, porque poderia virar um motivo de uma investigação de campanhas adversárias para me difamar. E como eu não coloquei o nome, estão dizendo que eu soneguei informação porque eu não coloquei a minha empresa lá. A empresa está lá declarada. Tá? Mas, voltando à questão da administração da cidade, a gente vai ter um governo técnico, isso é compromisso, feito por processo seletivo, isso é promessa, e a gente vai ter um conselho de notáveis. Estou convidando vocês aqui para participarem, mas com muita alegria. Ontem eu estava conversando com os grandes empresários de transporte de carga. Já consegui lá uns 5, 6 nomes da ala jovem e da ala cabelos brancos, dispostos a vir me ajudar, porque a gente também precisa dos jovens no Conselho de Notáveis para dar aquele gás que, às vezes, a gente já não tem e trazer aquelas novidades que nem sempre a gente está a par, né, do que está acontecendo, especialmente no universo tecnológico. Depois eu tive no LIDE, que envolve todo o empresariado ali dos vários setores, de novo, mais alguns nomes dispostos a vir para o Conselho de Notáveis. Tempos atrás, ainda no primeiro turno, eu reuni com todo o setor produtivo da área de construção civil. Tinham 11 entidades ali representadas, inclusive algumas que eu nem conhecia, a Associação dos Escritórios de Arquitetura do Brasil, que, por acaso, é presidida, eu acho que por um curitibano ou por alguém daqui, mas estava representada lá. Várias entidades, todos já se dispuseram a estar no Conselho de Notáveis. Então, eu não tenho dúvidas de que a gente vai fazer uma gestão bonita, eficaz, econômica. A gente vai reduzir o gasto público, vai fazer sobrar para serviços que estão aí vivendo um gargalo terrível, simplesmente com uma gestão e, principalmente, não politizada. Porque qual é o grande problema, e aí da gestão atual, mas é um vício da gestão pública do Brasil? Grandes alianças para dizer eu sou muito articulada, eu consigo fazer aliança com X, Y, Z, mas eu tenho que pagar promessa depois para todos esses. E ali a gente está com uma demanda muito grande, são os servidores públicos desses órgãos que me trazem. IPUC, URBS, Fundação Cultural de Curitiba, Fundação de Ação Social e COAB, altamente aparelhados por cargos políticos. E aí, quando as pessoas estão lá para pagar uma promessa de campanha, mas não para fazer uma gestão técnica, trava aquela área. Então, é empresário que não consegue avarar, é uma burocracia para conseguir renovar o alvará, é uma dificuldade imensa para o setor produtivo funcionar, várias questões de acesso ao serviço público, a questão dos moradores de rua, que não funciona, com um grupo de assistentes sociais de excelência, mas na gestão, demandas que estão chegando para mim através de quem está lá dentro. Tá? Não é fake news. São demandas que eu estou trazendo, são verdades ocultas que eu estou trazendo para o debate político. Então, quando a gente promete que vai fazer processo seletivo, vai dar oportunidade, talvez, para uma assistente social que conhece como ninguém a FAS, todos os problemas das áreas que a FAS atende, e que não está conseguindo, que está desestimulada, inclusive, não está conseguindo levar adiante aquela estrutura da FAS, porque quem está no cargo de chefia, não estou acusando o presidente atual da FAS, hein, pelo amor de Deus, porque está num nível de desvirtual que eu falo impressionante. Mas, quando a gente coloca uma gestão técnica, aquele técnico ele consegue que todo o corpo de funcionários seja mais produtivo. Então, é isso que eu estou prometendo, é isso que eu vou trazer para a gestão pública. E vou aprender, obviamente, ouvindo pessoas. Eu vou ouvir pessoas. É essa a grande promessa. Obrigado pela resposta, Cristina. Inclusive, na sua resposta, você já trouxe também uma contextualização da próxima pergunta que eu tinha do próprio Paulo Mourão aqui, em relação à sua... se você pretende criar algum conselho que reúna entidades de classes civis, empresariais, Sim. de forma consultiva, exemplo do que acontece em cidades aí como Maringá e Joinville com muito sucesso. Sim, inclusive Então, eu atrás desses exemplos que já me trouxeram aqui numa reunião prévia na ACP,
Maringá e Joinville, né? Fica claro. Eu tenho acesso ao prefeito Adriano Ribeiro, de Joinville, né? O único prefeito do Partido Novo do Brasil, mas está bastante conectado com o que eu pretendo para Curitiba. A gente vai conversar com certeza. Inclusive, a vice dele é uma ex-jornalista com histórico em televisão, como eu. Já conversei com ela e foi uma conversa muito produtiva. O de Maringá eu não conheço, mas pretendo conversar. E eu quero só aproveitar a resposta, então, para dizer que, além do Conselho de Notáveis, nós queremos trazer todos os conselhos que já existem, que são comunitários, consegues. A gente tem um trabalho fantástico feito pela comunidade através dos consegues e que também há reclamação de a prefeitura não nos ouve. Conselhos de saúde, outros conselhos todos, a gente quer trazer muito mais próximo do município. Na área industrial, empresarial e comercial, talvez a maior forma de trazer para dentro ou melhorar esse diálogo, esse canal, é que a gente colocou no nosso plano de governo e vamos fazer a recriação da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, porque há uma demanda muito grande, especialmente no pós-pandemia. Foram os setores que mais sofreram, que mais desempregaram e que mais tentam empregar novamente, né? E que não estão conseguindo nem sair do endividamento que entraram por causa do lockdown intenso que a gente teve, por falta de diálogo com a prefeitura. Então, a gente vai reabrir essa secretaria para melhorar o canal. A gente quer todo mundo dentro da prefeitura ajudando a gerenciar. A gente quer, de fato, que a democracia se concretize através da minha eleição, que o povo que pediu para eu ser candidata tenha conseguido colocar a sua candidata lá e que essa candidata governe para realizar as demandas daquelas pessoas que realmente não viam suas vozes serem ouvidas. Cristina, você falou a respeito da abertura de secretaria, e isso me traz o gancho para a pergunta de Extremel Advogados aqui. A senhora pretende recriar a Secretaria da Indústria e Comércio na cidade de Curitiba. Quais ações pretende aplicar para o fomento desses dois setores que empregam a maioria das pessoas na cidade? Ainda, qual orçamento pretende destinar para essa pasta e de quais secretarias pretende equacionar esse direcionamento? Orçamento vou ter que discutir com a Câmara de Vereadores atual. Então, no governo de transição, a gente vê isso porque a gente sabe que a LOA é aprovada no fim do ano, ainda será aprovada, e não foi toda a Câmara que foi renovada. A gente teve uma renovação que foi... não foram todos que se reelegeram. A gente teve uma renovação ali de quase metade da Câmara de Vereadores, então a gente tem que conversar com os atuais, que são os que vão aprovar o orçamento pelo menos do ano que vem, e depois com os novos. E já deixo também a tranquilidade de que os novos vereadores estão me procurando. Muitos já no domingo à noite me ligaram para dar os parabéns, estando em outros partidos, inclusive que estão coligados com o meu adversário, e sem nenhum problema já abrindo canal de diálogo. Então, não vejo problema de a gente conseguir aprovar algumas propostas que precisam de aprovação do Legislativo para que a gente execute nosso plano de governo. A gente tem muita proposta para fomentar empreendedorismo, desde educação financeira e iniciação ao empreendedorismo para as crianças no CMEIs, para criar uma cultura empreendedora já dentro das famílias que são que usam o Serviço Público Municipal de Educação, porque a criança leva para dentro da família tudo que ela aprende na escola. Então, a gente já quer gerar... A gente tem um projeto muito bonito e que é bem simples, que é os Heróis do Bairro. A gente quer levar empreendedores e empresários que deram certo para as escolas do bairro para conversarem com os alunos como fonte de inspiração, mas também com os pais que estão ali a duras penas tentando abrir ou tocar o seu próprio negócio e achando que não tem muita saída. Então, com essas histórias inspiradoras que estão ali do lado de casa, na quadra vizinha, às vezes, ter uma inspiração. A gente quer fazer congressos semestrais de empreendedorismo, trazer muita gente de fora que está dando certo em outros estados, em outras cidades, para Curitiba, mas também para compartilhar nossas experiências. Eu acho que isso cria eles gostam de usar a palavra ecossistema, mas eu acho que eu amplio, digo que é um universo mesmo empreendedor maior. Então, a gente tem muito foco nisso. Na parte empresarial, talvez... O que atinja mais diretamente, eu tenho dito que eu vou entrar, e vai depender da Câmara, com uma proposta de anistia a todos os multados da pandemia, porque eu sei do esforço, e acompanhei isso no jornalismo, de todos aqueles empresários, atinge mais os menores, né? Mas de todos aqueles empresários, mas também o universo empreendedor, que foram impedidos de trabalhar, assim como nós, profissionais liberais, mas a duras penas estavam tentando manter os empregos, e ali a gente tem, às vezes, 1 emprego, 2 empregos, é um caixa e uma vendedora. Então, aquele lojista que estava a portas fechadas, a gente viu essas cenas horrorosas na televisão, a portas fechadas, respeitando as regras sanitárias, com o seu funcionário trabalhando à distância, e o entregador de máscara só queria fazer por baixo da porta a entrega para que o produto chegasse no consumidor e era multado. E essas pessoas estão na dívida ativa do município agora sem conseguir voltar a empregar, especialmente. Então, tem muitas coisas. O meu plano de governo está no site www.cristinagremio.com.br. Está lá para todo mundo ler, leiam, sugiram.
e ele não é estanque, ele está aberto a mudanças, muitas coisas a gente já está incluindo, porque estão chegando agora no período de segundo turno. E a gente vai ter metas na prefeitura, então, o plano de governo, quando ele estiver finalizado e a gente estiver lá, a gente vai deixar isso aberto também para a população e vendo se a gente está cumprindo aquelas várias etapas das metas que a gente se propôs. Cristina Grêmio, eu considero, nessa sua resposta, também respondida a pergunta do Luiz Lima, consultor de pequenos negócios, integrante do Conselho Deliberativo da CP, em que ele fala a respeito de cada 10 empresas que abrem, 7 acabam fechando, e constata-se de que efetivo muito pouco é feito pela prefeitura, pelos empreendedores e pequenos negócios. Então, fica aqui o registro dessa pergunta do Luiz Lima, de que a resposta prévia teve uma boa contextualização nesse sentido. Só completando rapidinho, que eu acho que eu não falei, a gente pretende desburocratizar, e aí vem a Secretaria de Urbanismo também dentro, reclamam muito da lentidão dos processos para andar na prefeitura, e a gente quer fazer com que isso seja mais ágil. Mas é tudo depois que a gente estiver lá, porque a gente não tem acesso a todos os números, a gente não tem acesso a todos os processos, a gente consegue saber meio por cima o que os empreendedores e empresários estão enfrentando, mas sem poder dar uma resposta mais clara. Mas a gente pretende... Eu sou liberal na economia, então eu quero que o ambiente de negócios tenha mais liberdade para agir e a prefeitura seja só uma mola propulsora, que ela esteja ali para facilitar e não para dificultar os empreendimentos na cidade. Cristina, falando agora sobre centro da cidade, temos aqui um especialista, que é o Jean-Michel Galiano, nosso vice-presidente, especialista em Centro Vivo, uma iniciativa aqui da Associação Comercial do Paraná. Como resgatar o interesse da população nesta região? Então, nós vimos aí situações muito boas da cidade, exemplo dos parques, mas que acabaram concentrando as pessoas em suas devidas regiões e muitas vezes não circulando pelo centro. Temos os desafios da segurança, temos os desafios da ocupação. Então, a palavra é sua. Então, primeiro, Jean-Michel, né? Jean-Michel. Primeiro, Jean-Michel venha para o Conselho de Notáveis. Eu tenho certeza que ele tem bastante sugestão. As que chegaram para nós até agora, e, de novo, não sai tudo da minha cabeça, tá? A gente conversou durante meses com vários setores da sociedade, com representantes de vários setores. Muitos estavam dentro do nosso grupo de 200 voluntários que me ajudaram a desenhar mesmo o plano de governo. O Jairo Ferreira Filho, que atualmente é o candidato a vice na minha chapa, e insisto, vítima violenta de um processo de difamação e de calúnia que é irreal. Ele está trabalhando nesse momento, está em reuniões, aprimorando o nosso plano de governo, porque tudo que vem de sugestão eu estou jogando para ele, já que eu estou mais em conversas em busca de voto e de me mostrar mais para o eleitor. O Jairo que fez o trabalho mais intenso com o grupo de 200 voluntários de estudar os problemas, buscar soluções e desenhar o plano de governo. O texto é dele, a revisão é minha. Então, quando falam que o meu plano de governo foi feito por ChatGPT ou inteligência artificial, não só estão ofendendo aos 200 voluntários que trabalharam voluntariamente, intensamente. Aliás, tem alguns presentes aqui, agradeço demais porque vocês estão sempre comigo e me ajudam, né, a manter essa veracidade que nós somos humanos, não somos robôs, mas me ofende também a mim mesma porque fui eu que fiz a revisão do plano. Inclusive, tenho recebido muitos elogios, que é o primeiro plano de governo que não tem erros de português, fico muito feliz. Eu fico incomodada, né? Meus assessores mais próximos sabem, com falta de crase, hífen em lugar errado. Me incomoda, então fiz questão até nisso de ter esse cuidado para que ele seja um plano de governo que vá ser lido. Centro da cidade. Eu sou uma curitibana apaixonada pela cidade, que estou com 54 anos e com os meus 5 aninhos, lá nos anos 70, eu vinha desenhar e pintar na Rua 15 aos sábados. Era lindo no bondinho. A gente começava o dia lendo no bondinho, ou pelo menos brincando ali em volta do bondinho, né? Os pais, as crianças, os avós, vinha todo mundo para o centro. Eu morava longe, eu morava lá perto do Centro Politécnico. Na época era uma periferia, depois era só mato e lá para frente tinha a Coca-Cola e a saída para as praias. E hoje em dia, né, tudo mistura com a região metropolitana já, a cidade cresceu muito. Mas eu vinha desenhar e era um programa das famílias curitibanas. As crianças pintavam, a prefeitura colocava não sei quantos metros de papel de cartolina ali, com algumas estacas em cima para não voar. As crianças ficavam pintando, não tinha o problema de segurança que a gente tem hoje. Então, né, talvez o pai ali perto da criança, a mãe olhando o comércio, e depois tinha o lanche na confeitaria das famílias. E a gente
gente vivia o centro. Com a cidade já maior, e eu já como jornalista, eu acompanhei as viradas culturais no centro, né? Algumas unidades, quando a antiga prefeitura, que já não era mais o Museu Paranaense, virou o SESC, ali também com a parceria do setor produtivo, e aquela coisa linda, aquele prédio majestoso, a gente entrando ali para tomar um café, palestras, cursos acontecendo ali. Por que isso tudo morreu? Porque teve o processo da pandemia que foi trágico, né? Muitas lojas fecharam e não reabriram. Então, a gente tem muitos imóveis comerciais fechados. E também teve, e aí foi um movimento natural na pandemia, de moradores do centro irem para casas nos bairros porque precisavam de um jardinzinho, precisavam mexer na terra, não estar trancado entre quatro paredes o tempo todo. Então, a gente precisa atrair os moradores do centro. Nós estamos vivendo outro momento, né? As pessoas já saem de casa, já não estão mais obrigadas a ficar em casa, já podem ficar em apartamento em algumas horas do dia. Muitas gostam de morar no centro. E aí a gente atrai com incentivos fiscais, e não necessariamente fiscais e tributários, não necessariamente a pessoa tem um imóvel no centro e não está conseguindo alugar. Eu vou dar um desconto de IPTU, então isso reduz um pouco o valor do aluguel, porque quem paga o IPTU normalmente é o inquilino, e ela vai conseguir alugar. Mas, às vezes, a pessoa tem 10 imóveis na cidade e os outros imóveis estão com um IPTU tão alto, mas teve um problema de aumento de IPTU abusivo aí, em percentual em relação à inflação, que precisa ser revisto. Mas, a parte disso, às vezes a gente consegue dar um incentivo tributário num outro imóvel para que ele consiga colocar o inquilino nesse do centro. A gente precisa, de alguma forma, como poder público, atrair moradores para o centro e comércio de novo para o centro. Em paralelo, e atingindo de forma muito intensa esse problema, a questão do morador de rua. A gente tem pequenas cracolândias se formando no centro. Ninguém quer trazer filho pequeno nem para pintar no centro, nem para comer um bom doce ali na confeitaria das famílias, se tiver essa leva de 4 mil moradores de rua vagando pela cidade. E a gente fala isso com sem nenhum preconceito. Eles precisam ser olhados de forma humanitária. Então, a gente tem o projeto da Trilha do Resgate para os moradores de rua, que vem em paralelo ao aumento do efetivo da Guarda Municipal, a reequipação. Eles estão sem os equipamentos, as viaturas, as armas, está tudo defasado conforme chega a informação para mim. Precisa disso, precisa de muito treinamento, precisa integração com as polícias locais. Aí a gente tem nos notáveis aí muitos ex-coronéis da Polícia Militar, pessoal da Polícia Civil dispostos a fazer parte para nos ajudar nessa integração real da polícia. A muralha digital com mais investimentos, mais câmeras de reconhecimento facial. Acho que quando vem tudo isso junto, e aí a gente vem com a parte da virada cultural. A gente quer o centro vivo, a gente quer a população vindo para o centro. A gente precisa resolver tudo isso de forma transversal. E nós temos, no plano de governo, vários pequenos ataques ali que eu acho que fazem o centro da cidade voltar a ter vida. Transporte, incentivo ao transporte coletivo. A gente tem um sistema... Vou me estender um pouquinho aqui, mas isso é bem interessante. A gente tem um projeto de cashback do transporte para o comércio. E é para o comércio local. Mas quem mora no centro, o seu comércio local é centro. Então, quando o morador do centro pegar um transporte coletivo para ir para o bairro, ele ganha um cashback para consumir no centro. Quando ele pegar um transporte coletivo do bairro para o centro, ele ganha um cashback para usar no transporte. Isso já está sendo usado pelo comércio de um modo geral, e a gente incentiva as pessoas a usarem transporte coletivo e a se deslocarem pela cidade. E também fomenta o comércio local. Então, isso tudo está sendo estudado. A gente vai entrar com muita tecnologia para que isso seja usado e aplicado e medido e vivido pela cidade, pela população da cidade. Mas o centro da cidade é sempre o foco para a gente começar esse grande projeto de viver a cidade. Cristina, eu preciso aprofundar o trecho relativo à questão da segurança. Tá? Uhum. Então, eu tenho aqui uma pergunta do setor eleitoral de Casilo Advogados, que fala a respeito de algo que você acabou de citar, a muralha digital. Então, eles dizem, iniciativas como o Rosto da Cidade e a muralha digital são bons exemplos de que é possível tornar o centro atraente e torná-lo mais seguro, né? A pergunta deles aqui fala planos sobre avançar na recuperação do centro, você já falou de maneira geral. Agora, focando essa pergunta deles no aspecto puro da segurança, em relação ao Rosto da Cidade e muralha digital. O que você conhece desses projetos e o que eles podem fazer ainda de melhor pelo centro da nossa cidade? Eu conheço os projetos e acho que eles são brilhantes, mas por algum motivo não estão funcionando, porque a criminalidade está aí. A gente está vendo muitos foragidos do sistema penal infiltrados na população de rua, as cracolândias se formando. Infelizmente, a gente já tem informação de facções criminosas instaladas na periferia da cidade.
tomando conta de regiões da cidade onde o poder público não está presente, e aqui é poder público municipal e estadual. Precisamos enfrentar isso de frente. Então, quando a gente fala de programa habitacional, é habitacional para o local onde não tem habitação digna. A gente precisa de creche, claro, a gente vai zerar a fila da creche, temos essa promessa, mas especialmente nesses bairros onde a criminalidade está se infiltrando lá no meio de população honesta. Então, voltando à questão da segurança, muralha digital, a gente quer melhorar, a gente precisa entender, a gente precisa realmente ter a integração das polícias, a gente precisa entender por que não há essa resposta. Se a gente já tem câmeras de reconhecimento facial, por que não consegue identificar que o rapaz esfaqueado dentro do ônibus foi esfaqueado por alguém que desceu no ponto seguinte, que pegou um carro na quadra seguinte e 3 quadras depois trocou de carro e no bairro tal fugiu para a BR tal. Se a gente tem câmeras realmente fazendo esse trajeto, a polícia militar está pela cidade fazendo a parte preventiva, a polícia civil já está investigando. A gente precisa usar a inteligência de forma inteligente, não só como um título da cidade, que inclusive é visto como um tapa na cara do cidadão que está enfrentando a criminalidade como vítima. Então, eu estive, só para dar um exemplo, eu estive em maio visitando uma cidade que tem interesse em ser uma cidade irmã de Curitiba, porque tem um vereador brasileiro agora eleito lá, não é curitibano, mas é um vereador eleito com quem eu sou muito conectada em valores e que me convidou e eu estive lá. Eu estava nos Estados Unidos por outros motivos e estive lá. É uma cidade do tamanho da cidade de Ponta Grossa, chama Arlington, no estado do Texas. Ela é uma cidade do tamanho da cidade de Ponta Grossa, tem 400 mil habitantes. E ela atrai 19 milhões de turistas por ano. E é a cidade dos Estados Unidos. Com essa quantidade de turistas, imaginem que tem crime, certo? Porque onde tem turista, tem bandido querendo roubar dinheiro de turista. Sem falar da população local. Incrivelmente, essa cidade tem o menor índice de criminalidade dos Estados Unidos. De todos os Estados Unidos, que já é um país muito mais seguro que o nosso. E por isso que eu tive interesse de conhecer, até para criar essa proximidade e, eventualmente, atrair como uma cidade irmã que traga todo esse know-how para nós. Eles têm 98% dos homicídios esclarecidos em uma semana. Em uma semana. E eu visitei o departamento de polícia e eu disse, como vocês fazem isso? Porque nós temos policiais altamente dedicados no Brasil. São pessoas abnegadas. A gente sabe o que é ser policial no Brasil. E como que a gente não resolve? Polícia toda integrada, as várias esferas, toda integrada. Inclusive, lá eles estão todos dentro do mesmo departamento, do mesmo prédio físico, é a tal cidade da polícia, né? Ele tem a cidade da polícia. Então, tem a polícia local, que é o equivalente ao nosso guarda municipal, tem o militar, que não é militar lá, mas é o que faz a prevenção, e tem o que faz a investigação. Mas o setor de inteligência está ali. Fez o BO lá, o setor de inteligência já está recebendo aqui, o bandido já está sendo procurado através das câmeras de reconhecimento facial. A cidade inteira é um grande Big Brother. Com respeito à privacidade dos cidadãos, mas o bandido é localizado. E não só o bandido, é o locador do carro que o bandido usou. Pode não ser conivente com o crime, mas, de alguma forma, passou por ali o criminoso. Então, as informações chegam rápido e o crime é solucionado. A gente vai atacar de frente, não estou dizendo que a gente vai fazer exatamente isso, mas se a gente melhorar a muralha digital e integrar ela, tudo que já é feito pelas várias esferas da polícia, eu não tenho dúvida de que a gente ia atacar os outros problemas, o centro abandonado, a falta de iluminação em muitas ruas, as calçadas ruins, né, a população de rua. Eu não tenho dúvida de que a gente consegue melhorar a segurança em Curitiba. Cristina, nós temos apenas 2 minutos no total para eu perguntar e para você responder. Então, você tem 1h30 para a última resposta. Eu acho que vou dedicar uns 30 segundos para a última pergunta que eu tenho aqui, mais uma vez, do Francisco Inocêncio. Sua campanha se posiciona contra o sistema político tradicional e se identifica com a direita, enquanto o governo federal é de esquerda. O governo estadual apoia seu adversário e a maioria dos vereadores é ligada à política tradicional. Além disso, seu partido não tem representação na Câmara Municipal. Agora tem. Como você planeja viabilizar sua gestão na Prefeitura de Curitiba diante desses desafios, sem isolar o município do Pacto Federativo? Antes de te passar a palavra, eu compreendo que você já citou a questão gestão. Então, só dando esse complemento, e a palavra é sua. Estarei aberta a ouvir todos, de todos os espectros ideológicos. Eu sou de direita, liberal, conservadora. Direita na política, liberal na economia, conservadora nos costumes.
Algumas coisas, para mim, que sou conservadora, assim como mais de 60% dos curitibanos, não são negociáveis. Por exemplo, a vida desde a concepção. Por isso que eu coloquei e vou executar a criação de um Instituto Municipal pró-vida, para que as mulheres, especialmente aquelas abandonadas pelos parceiros, no desespero de se descobrir grávidas, sem ver perspectivas, possam ser acolhidas pelo município, encaminhadas para uma mãe curitibana, com todo o anonimato e respeito possível. Então, isso é uma questão que eu não abro mão. Agora, tem muitas questões que a gente pode conversar com todos os espectros políticos. Quando colocam que eu sou a candidata antissistema, isso foi como a população me viu. Porque eu tive que brigar com institutos de pesquisa, com os próprios partidos que não me deram legenda, esse me deu. Depois eu tive uma briga interna. Eu tive não, mas eu vivenciei isso. Houve uma briga interna da Executiva Nacional com a Municipal e a Estadual, porque não queria mais que eu fosse candidata, não sei porquê. Partido da Mulher Brasileira não queria uma mulher com chances reais de ser uma mulher prefeita numa capital importante como Curitiba. Mas eu vou conversar. Eu estou tentando um canal de diálogo já, previamente, com o governador Ratinho, mas ele está muito envolvido na disputa municipal aqui em Curitiba e bastante posicionado, porque é o partido dele e não tem problema nenhum, é como a coisa é configurada. Agora, se eu estiver na prefeitura, eu vou ser a prefeita eleita da capital para conversar com o governador eleito. Não tem como não ter outra forma de conversar que não seja abrindo um canal de diálogo. E da mesma forma com o presidente Lula, que foi o que eu falei. Então, e com os vereadores, o canal já está aberto. E o meu partido já elegeu um, e tem outros partidos que elegeram vereadores conservadores de direita e liberais na economia. Então, eu acho que a configuração da Câmara já mudou um pouco, mas eu não tenho dúvida, pelo conhecimento que eu tenho das várias legislaturas que eu acompanhei como jornalista, de que, acabando a eleição, panos quentes já nessa briga política, nessa disputa por voto, a gente tem outro canal de diálogo aberto e a conversa muda. Muito obrigado por vir até a CP, Cristina. Devolvo a palavra agora para o César. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, Daniel Fila. Candidata, mais 30 segundos só para suas considerações finais, para pedir o voto aí para o público que está nos acompanhando via internet e o público que está presente. Então, agradeço demais pelo espaço, mais uma vez, agradeço a você que me ouviu. Peço desculpas por, às vezes, me alongar em assuntos que não são os principais para você, eleitor, nesse momento, mas, para mim, é muito importante explicar por que eu cheguei aqui no segundo turno, como eu cheguei. Isso não é uma aventura, isso não é um desejo de sair disparando tiro para tudo que é lado. Eu não estou aqui para briga, eu não estou aqui para difamar ninguém, nem para caluniar ninguém. Eu trouxe algumas verdades que precisavam ser conhecidas nesse momento eleitoral e dificilmente alguém com um posicionamento como o meu chega e tem a chance real de estar na prefeitura. Nós chegamos aqui com a sua ajuda. Eu peço que você continue a divulgar o número 35, que é o meu número, e é o número que pode levar a primeira mulher à prefeitura da capital. Vai ser um orgulho muito grande, representando homens que também querem essa mudança, representando mulheres e representando também os que não desejam essa mudança, que querem a perpetuação do atual sistema político. Eu respeito isso. Eu simplesmente não tenho essa linha de pensamento. Acho que a gente precisa abrir para novos nomes. A democracia vive de respirar e é isso que eu trago para a disputa política aqui em Curitiba em 2024. Obrigada. Agradecemos a candidata Cristina Grêmio e, em nome da Associação Comercial do Paraná, agradecemos a presença de todos e desejamos um ótimo dia.